Nesse vídeo eu vou mostrar para você como estudar a lei seca. Eu vou mostrar para você como estudar a lei seca de forma correta, o passo a passo simples. Estudar a lei seca é chato, te dá sono, é cansativo. Às vezes você fez um planejamento para estudar 100 artigos no dia, mas quando você está no 8º artigo, aí você começa a pensar em qualquer outra coisa. Você começa a pensar no seu filho, no seu cachorrinho que tem que levar para o veterinário, no seu trabalho, nos problemas que você tem no dia a dia. Enfim, estudar a lei seca é muito chato e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para você estudar a lei seca de uma maneira que vai te dar mais prazer, que vai ser menos cansativo. Isso também acontece com você? Se isso também acontece com você, comente aqui embaixo e depois eu vou ver, hein? Beleza? Se você já gostou do tema desse vídeo, fica aqui comigo até o final. Fala galera, eu sou o Leandro Cervantes e já fui aprovado em mais de 7 concursos públicos. O meu objetivo aqui nesse canal é trazer para você dicas de como você pode ser aprovado de uma maneira mais fácil. Você sabia que 99% dos concursos de nível médio, quando eles cobram legislação, eles cobram a lei seca? É isso mesmo, na verdade você não precisa ficar estudando jurisprudência, doutrina, você só vai estudar a lei seca e já vai ter uma boa nota aí no seu concurso. Eu vou te dar um exemplo, no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que inclusive está muito perto de sair, quando você vai fazer a prova, você vai notar que só vai cair a lei seca, não vai cair nada de jurisprudência, nada de doutrina. Na parte de legislação, só cai lei seca. Para você que estuda para concurso de carreiras jurídicas, concursos que caem jurisprudência, que caem doutrina, você vai notar que na primeira fase do concurso, na maioria das questões, vai cair lei seca. É por isso que é muito importante você assistir esse vídeo até o final. O que é lei seca? Lei seca é a lei que não permite você de beber antes de dirigir. É brincadeira, não é isso não. Pessoal, o que é lei seca? Lei seca é a legislação, depois que ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, aí ela foi promulgada, sancionada e publicada pelo Presidente da República. Logo depois de publicada, você tem a lei seca. Então, se por exemplo, você for lá no site do Planalto e for lá em Código Civil, quando você abrir o Código Civil, você vai ver lá o artigo 1º, o artigo 2º. E por que é lei seca? Porque não tem nenhum comentário, não tem nada explicando qual é o significado de cada um daqueles artigos. É por isso que nós chamamos de lei seca. Quando a gente fala em lei seca, para você ter a lei atualizada, o melhor site é o site do Planalto. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É muito importante você pesquisar a legislação atualizada, porque as nossas leis brasileiras, elas mudam muito rápido. Nós temos uma dinamicidade muito grande nas nossas leis e por isso que é importante você sempre ter a legislação ali atualizada. E a primeira estratégia de como estudar a lei seca é ouça e leia ao mesmo tempo. Então você pega o texto da lei, pega um áudio daquele texto sobre aquilo que você está lendo, você escuta o áudio e você lê o texto ao mesmo tempo. Para fazer isso, você vai lá no site do Planalto, como eu já falei, baixa a lei que você quer ouvir, já vai estar atualizada, e aí você vai, por exemplo, no site do VoxJux, que lá no YouTube, e você coloca lá a lei que você quer, já vai aparecer e vai ouvindo e lendo ao mesmo tempo. E fazendo isso você vai ter 2 estímulos cerebrais. O primeiro vai ser o visual e o segundo vai ser o auditivo. Então você vai ter 2 estímulos e isso vai tornar o seu ensino muito mais fácil. De repente você está em algum local que você não consegue ler a lei seca, então apenas ouça. Por quê? Porque você tem que aproveitar todo o tempo. Estuda de onde você está. Não importa, se você tem um tempinho ali, está parado, vai ouvindo o áudio da lei seca, isso já vai te ajudando a passar em concurso. Dica extra, é interessante você comprar aqueles códigos de bolsa. Por quê? Porque surgiu um tempinho em algum lugar que você está, lá no seu trabalho, você pega, lê 1 ou 2 artigos, também já vai ajudando na sua aprovação. Então, como eu falei, você tem 2 formas aí de ouvir a lei seca. No VoxJux, lá no YouTube, e também no CantoLegis. No CantoLegis você vai ter lá a legislação cantada. E no VoxJux, a legislação falada. Beleza? Facilita bastante nos seus estudos aí. E eu vou deixar os links aqui para você na descrição desse vídeo. Então, uma outra dica é você utilizar um programinha que se chama VLC. Lá no VLC você vai conseguir ouvir a legislação mais rápido caso você queira acelerar a leitura. Então,
você coloca o fone de ouvido, ouvindo a legislação mais rápido, obviamente que você vai também fazer o acompanhamento da leitura muito mais rápido. Isso vai ajudar também a aceleração na sua preparação para concurso público. Então, depois de acabar de ler e ouvir a lei, conforme a primeira estratégia que eu já te dei, então faça questões relacionadas a esse assunto que você acabou de estudar. Porque fazendo questões é que você vai perceber se a lei seca é ou não suficiente para você passar nesse concurso público que você está desejando. Feito algumas questões, então verifique quais são as palavras-chave mais importantes daquelas questões. E aí você volta lá na lei seca, faz uma leitura de novo dos principais artigos que caíram lá nas questões e grifa as principais palavras-chave daquelas questões que caíram. Então vamos dar um exemplo. Imagine que você estava lendo o artigo 5º da Constituição Federal e tem um inciso lá que fala assim, que é livre o direito de pensamento, sendo vedado o anonimato. E aí você verificou isso que caiu lá na questão. Na questão, você vai perceber que cai simplesmente assim, é livre o direito de pensamento, sendo permitido o anonimato. Então você percebeu que está contrário ao que falou a lei? Logo, esse item está incorreto. Então você vai lá no texto da lei e grifa aquela parte que fala que é vedado o anonimato. Fazendo isso, você já está gravando de forma melhor na sua memória aquilo que você acabou de ler lá no texto da lei. Além disso, você percebe que você está dando maior ênfase aos erros ali no texto da lei e está fazendo uma leitura novamente. Então, quando você for fazer uma questão e caiu aquele assunto que você acabou de ler, provavelmente você já não vai errar mais. E é sempre importante, depois que você fez a leitura e ouviu a legislação, fez as questões, então quando você voltar na legislação, você seleciona os artigos que são mais importantes. A segunda estratégia de como estudar a lei seca é você ler a lei em blocos. Não adianta você querer estudar 100 artigos de uma só vez, porque isso vai se tornar cansativo. Se você, por exemplo, vai estudar direito constitucional, no caso da Constituição Federal, por exemplo, você pode ler do artigo 1º ao 4º, dá um tempo, depois você lê o artigo 5º, porque o artigo 5º, como todos sabem, é um artigo bem extenso, que tem 73 incisos, salvo erro. Então, faça a leitura em blocos, não queira ler todos os artigos de uma só vez. E lendo em blocos, você vai perceber que você vai começar a ganhar familiaridade com a lei. Depois que você fez a primeira leitura, na segunda leitura, você já vai conseguir ler um número maior de artigos. E isso você vai conseguindo ir aumentando com o decorrer do tempo. E se você tem dificuldade para memorizar o texto da lei, eu vou deixar um link aqui no card de técnicas de memorização. Assim, você vai conseguir memorizar um pouco melhor aquilo que você está estudando. A terceira estratégia de como estudar lei seca é você marcar os comandos da lei com cores diferentes de grifa-texto. Imagine que você começou a estudar um dispositivo da Constituição Federal, que é um dispositivo extenso. Então, a cada comando, você começa a grifar com cores de grifa-texto diferentes. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu separei o exemplo do artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente. Você vem aqui e coloca verde. Sem armas, você coloca de uma outra cor aqui. Em locais abertos ao público, você vem aqui e coloca uma outra cor, vermelho. Independentemente de autorização. E aí você vai fazendo assim. Cada comando da lei, principalmente dispositivos que você tiver dificuldade de entender, então você grifa cada comando, cada peculiaridade que tem no artigo, para depois você lembrar de uma forma mais fácil. Então você percebe que cada um dos comandos, você foi grifando, você vai perceber que teve 4 comandos nesse caso. Quando vier a questão do seu concurso público, então você vai lembrar que existem 4 comandos que você grifou quando você estava estudando. E aí você vai comparar com o texto da questão e vai perceber que aquele item está certo ou que aquele item está errado, de acordo com o que foi grifado. Uma outra estratégia de como estudar a lei seca é você reescrever aqueles tópicos que de maneira alguma você está conseguindo memorizar. Então imagine que você lê um artigo e você fala, cara, eu já repeti isso aqui 2 ou 3 vezes e eu não consigo realmente memorizar isso aqui que eu acabei de estudar. Então o que você vai fazer? Você vem no Word, vem aqui em Layout, no meu caso aqui, você coloca 2 colunas. Cola aquele artigo aqui e aí depois você vem aqui na outra coluna, o que você vai fazer? Você vai reescrever esse artigo para ele ficar mais fácil de entender. Então você pode colocar aqui que todos podem fazer reuniões. Você pode colocar sem armas. Vai colocando na forma de tópico, que vai ficando mais fácil para você entender depois. Em locais abertos ao público. Não precisa
de autorização, mas não pode frustrar uma reunião anterior que esteja marcada para o mesmo local, só exige aviso anterior. Então você viu aqui que você reescreveu esse inciso, mas de uma forma mais fácil para você entender depois, com as palavras uma embaixo da outra, depois fica bem mais fácil para você revisar. Eu estou mostrando aqui na tela do computador, mas o que você vai fazer? Você pode imprimir isso e aí depois você reescreve aqui a caneta, à mão, certo? É uma maneira de você estudar. Escrevendo, existem estudos científicos de que você vai conseguir memorizar melhor. Uma outra estratégia de como estudar a lei seca é você imprimir a lei seca e deixar uma margem de uns 6 centímetros para você poder escrever do lado ali o que você entendeu sobre o texto que você leu. Ou então para você colocar ali os requisitos que exigem aquele artigo. Você vai relacionando aquilo, reescrevendo ali do lado, já na folha que você acabou de imprimir com a lei seca. O que você vai fazer? Você vem aqui na lei, na Constituição Federal, no caso que eu tô, você vai imprimir essa norma. Quando você for imprimir, eu estou usando aqui o navegador Google Chrome, e isso me parece que você vai conseguir fazer mais no Google Chrome. Então eu vou voltar aqui normal, né? Se você tivesse imprimindo aí a primeira vez, não tivesse configurado nada, ia aparecer dessa forma aqui para você. O que você vai fazer para facilitar os seus estudos de lei seca? Você vai dar um espaço aqui, eu costumo deixar entre 66, 65 até 69. Você vai perceber que vai ficar uma margem aqui. Também é muito parecido com o caso de você colocar duas colunas, uma coluna aqui e outra coluna aqui. Você pode fazer isso também, beleza? Então você pode imprimir ali, como eu falei, deixar a margem e colocar ali do lado as questões que já caíram sobre aquele assunto. E como caíram? Quais foram as pegadinhas ali que tiveram naquelas questões relacionado com aquele texto do artigo, com aquele texto de lei. Para saber se você aprendeu realmente a estudar a lei seca, é importante que depois você faça novas questões. Então vamos recapitular. Você fez a leitura da lei seca ou ouviu, fez questões, verificou o que você está acertando ou o que você está errando, voltou na lei seca, grifou as palavras-chave principais e aí você vai fazer depois novas questões. Quando você fez uma nova leitura, faça novas questões e sempre continue fazendo questões relacionadas àquele assunto que você acabou de estudar. Isso também vai te dar uma base, vai medir o conhecimento sobre o estudo da lei seca que você acabou de fazer. É só fazendo questões que você vai perceber se você evoluiu efetivamente ou não nos seus estudos para concurso. Uma outra estratégia também de como memorizar a lei seca é você utilizar mapas mentais e também fazer um resumo por palavra-chave. Depois você só revisa por esse resumo que você acabou de fazer. Mas nunca deixe de fazer questões, porque as questões é o que vai medir o seu conhecimento sobre a leitura da lei seca que você acabou de fazer. Ah, e tem uma coisa, se você tem dificuldade para memorizar a lei seca ou qualquer conteúdo de concurso público, eu vou deixar um link de um treinamento que eu indico aqui embaixo nesse vídeo. Vai lá dar uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar desse treinamento. Eu sempre digo o seguinte, é importante você ter um treinamento de como aprender a estudar. Talvez você não precise de um treinamento sobre as matérias que caem no seu concurso, mas você precisa de aprender a estudar, porque aprender a estudar não é só para o concurso público, mas aprender a estudar é para o resto da sua vida, ainda mais se você quer realmente ser servidor público. Você vai perceber que durante a sua jornada, ainda que depois que você passa, você vai precisar se valer de conhecimentos técnicos e é importante você ter um treinamento como esse. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal, faz algum comentário, se eu te ajudei com alguma dessas dicas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau! Colocou ali na revista, o que é lei seca? Lei seca? Uma outra estratégia de como ler lei seca, nossa, eu tô engasgado demais, né? Uma outra estratégia para ler lei seca, a segunda estratégia de como ler seca, a segunda estratégia de... Não, esse artigo é muito zoado, assim você...